Em 2024, comemoramos os 40 anos de um ciclo de protestos que foi fundamental para pôr fim ao regime autoritário iniciado em 1964, as diretas já. E por incrível que pareça, este ciclo se encerrou com uma derrota legislativa para a oposição, com a rejeição da proposta de emenda constitucional conhecida como Dante de Oliveira. Mesmo assim, o movimento Diretas Já sacudiu o país e ajudou a redefinir o nosso sistema político partidário. É sobre os 40 anos do movimento Diretas Já que eu converso agora com o professor e historiador Antônio Barbosa. Obrigado, professor, por participar aqui novamente conosco do Cidadania. E já vou começar lhe perguntando, o senhor é historiador, mas o senhor viveu aquele momento. Eu vou primeiro na sua experiência pessoal. Qual a lembrança que o senhor tem ali daquele 83, 84, daquele movimento Diretas Já? Eu vou começar te dizendo que uma das vantagens da velhice é que a gente já experimentou muita coisa. Então, muito da história contemporânea do Brasil eu aprendi não necessariamente por meio de leituras, mas por vivenciar essa experiência. Para falar dessa importância das diretas já, eu, como todo historiador, jamais vou analisar o texto fora do contexto. Então, eu vou ter que retroceder um pouco no tempo. E vou tomar como referência primeira o ano de 1973, quando o então presidente do único partido de oposição permitido pela ditadura, o deputado Ulisses Guimarães, assumiu uma atitude ousada, corajosa, e se lançou anticandidato à presidência da República. Não havia chance alguma de vitória. E ele teve como companheiro uma referência na história do Brasil, que é o pernambucano Barbosa Lima Sobrinho. Não podia haver comício, mas havia a possibilidade de falar para as pessoas em recintos fechados. E o doutor Ulisses fez isso no Brasil de norte a sul. Isso foi fundamental para que a campanha oposicionista se disseminasse. O resultado veio já no ano seguinte. Em 1974, exatamente na metade do regime ditatorial, tivemos eleições legislativas. E ao contrário do que qualquer um poderia supor, a oposição venceu. Na Câmara, não numericamente, mas ela ampliou consideravelmente a sua participação. Mas a grande vitória aconteceu no Senado. O telespectador deve saber que, ao contrário da Câmara, em que os deputados federais são eleitos pelo voto proporcional, o que significa dizer que, na prática, algum candidato mais votado não seja eleito e um menos votado o seja. Mas no Senado, não. No Senado, o voto é majoritário, o que significa dizer que vence aquele candidato que teve mais votos. E aconteceu algo improvável. Ninguém acreditava, ninguém imaginava que aquilo seria possível. Das 22 cadeiras que estavam em jogo no Senado, a oposição venceu em 16. Isso é um fato extraordinário, porque a partir daquele momento, duas coisas novas vão ocorrer. Primeiro, o Senado recupera o seu protagonismo político. Um protagonismo que, desde a redemocratização de 1946, ficou em mãos da Câmara dos Deputados. O Senado volta a ser o palco dos grandes debates, dos grandes pronunciamentos e vai chamando para si a responsabilidade de liderar um amplo movimento que culminaria com as eleições diretas. Mais coisas aconteceram antes. Em 1979, depois de uma interessantíssima manifestação popular, a campanha da anistia ampla, geral e restrita, o regime militar se viu obrigado, pelas contingências daquele momento, a assinar a lei da anistia. Pode não ter sido aquela que muitas pessoas imaginavam, mas ela foi fundamental para, de alguma forma, começar a apaziguar o país. É a partir da anistia que muitas das lideranças políticas proscritas pelo regime inaugurado em 1964 puderam voltar para o Brasil. Eu citaria, por exemplo, Leonel Brizola,
Eu citaria, por exemplo, Miguel Arraes e muitos outros, sem falar de artistas, de intelectuais, etc. e tal. A partir daí, o movimento em torno do fim do regime ou em prol do fim do regime foi ganhando corpo, foi ganhando densidade. Isso se manifestou em 1982, quando tivemos, depois de muitos anos, eleições diretas para os governos estaduais. Ali foi o grande experimento que vai dar alento, vai dar esperança a todos aqueles que queriam votar para presidente da República. Nas eleições de 82, a oposição venceu nos mais importantes colégios eleitorais do país. É Leonel Brizola no Rio, é Franco Montoro em São Paulo, é Pedro Simon no Rio Grande do Sul e é Tancredo Neves em Minas Gerais. Esse dado me parece fundamental, porque Tancredo tem uma trajetória belíssima na política brasileira, sempre foi um grande liberal, nunca abriu mão dos seus princípios liberais e democráticos e que passa a transferir para o Palácio da Liberdade em Belo Horizonte um grande foco da atuação política. Bem, chegamos em 83. Um jovem deputado de Mato Grosso, de quem ninguém ouvira falar no Brasil inteiro, chamado Dante de Oliveira, no seu primeiro mandato como deputado federal, apresentou uma proposta de emenda constitucional em relação à qual ninguém dava valor. Ninguém acreditava, inclusive na oposição, que aquilo pudesse ter sucesso. Mas o Dante apresentou. E que coragem ele teve, hein? Coragem, ele foi ousado. E aí surge um fato interessante. Mesmo aquelas lideranças oposicionistas que não acreditavam, no fundo, na possibilidade de vitória dessa PEC, começam a perceber que era importante dar uma satisfação à sociedade brasileira. E aí está, Hermes, aquilo que eu acho que é o legado mais importante da campanha das diretas. Aliás, dois. O primeiro é que ela mostrou ser possível a superação dos egos políticos, das vaidades pessoais e, apesar das diferenças entre as grandes lideranças oposicionistas, elas podiam se unir em torno de uma causa comum. E a causa seria as eleições diretas. Mas, para mim, o legado maior ainda, e eu fico muito feliz em poder dizer isso, é que ela vai ser o coroamento do povo como protagonista da sua história. É como se, embora estivéssemos ainda vivendo num regime autoritário, o povo tivesse perdido o medo e fosse para as ruas e começasse a gritar por liberdade e começasse, sobretudo, a usar um slogan que ficou conhecido: eu quero votar para presidente. Essa frase estava estampada nos materiais de propaganda e ela sintetizava diretas já. E nesse caso, eu não posso esquecer de um colega seu, um jornalista, embora atuando no rádio, e que era talvez, naquele momento, um dos 3 locutores esportivos mais famosos, mais apreciados no Brasil. Eu estou falando de Osmar Santos. O Osmar Santos foi o grande mestre de cerimônia dos gigantescos comícios que vão acontecer no Brasil. E eu me lembro perfeitamente bem, no comício da Praça da Sé, no dia 25 de janeiro de 84, quando alguns setores da imprensa televisiva tentavam enganar o povo dizendo que aquela multidão estava ali para comemorar o aniversário da maior metrópole brasileira. O Osmar Santos gritava diretas e a multidão respondia já. É um negócio que, de certa maneira, me emociona até hoje, porque eu vivi tudo isso. Depois tivemos o grande comício da Candelária, no Rio de Janeiro. Comícios que levavam mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. É bem verdade que não existia Datafolha naquela época, com os seus mecanismos de medição. Mas foi uma coisa espantosa. Professor, eu acho que é pela primeira vez, o senhor falou uma coisa que é muito importante, foi a primeira vez que o povo realmente tomou protagonismo político no país. Exatamente. Nunca tinha acontecido isso no Brasil antes. É um processo que se iniciou nas eleições
eleições de 74, quando ele não vai para as ruas, mas vota, se amplia com a campanha da anistia e atinge a sua dimensão máxima com a campanha das diretas já. Esse é o grande dado. E a partir daí, o povo não se afasta mais. Nós vamos ver que no governo Sarney, quando há uma crise econômica de proporções gigantescas, o povo vai para as ruas, algumas vezes de uma forma razoavelmente violenta. E no governo seguinte, que foi o primeiro eleito pelo voto direto de Fernando Collor, o povo foi para as ruas. Eu me lembro aqui, por exemplo, dos famosos caras pintadas, os jovens que vão para as ruas para pedir o impeachment. Professor, na sua visão, o regime autoritário ele foi abreviado por causa das diretas? Eu acho que o fim dele já estava escrito nas estrelas. Inclusive, os detentores do poder, que eram militares em primeiro plano, já haviam escolhido um civil para fazer a transição. E esse civil, conterrâneo seu, chamava-se Petrônio Portela, um grande político. Foi senador. Senador da República. E ele foi o grande interlocutor do sistema de poder com setores da oposição. Aliás, nesse caso, Hermes, a presença dos senadores é fundamental. Na Câmara, há muita retórica, há muito discurso inflamado, que era bom, que era necessário. Mas aqui no Senado vai haver aquilo que nós chamamos de negociação política. E não existe política sem negociação. E a gente tem que parar de demonizar essa expressão negociação política. Exata, que ela é diferente de negociar. Tá? Exatamente, professor. A negociação é a troca de ideias, é a possibilidade de buscar um caminho que não anule as diferenças, isso, um consenso. Mas que torne possível a chegada a um determinado ponto. E o Senado, nesse caso, teve um papel fundamental. Professor, a gente está falando do legado, o senhor já destacou aqui. Houve falha também? Houve alguma coisa que, na sua percepção, poderia ter sido melhor, que resultou das diretas? Olha, sempre há a possibilidade de ter algo melhor. Mas isso, na maioria das vezes, se choca com a vida real, a vida concreta. Então, a política é, por assim dizer, a arte do possível. Há quem até hoje reclame do modo pelo qual a transição se concretizou. Mas eu acho que ela foi feita nas condições possíveis naquele momento. E isso graças aos políticos. Não foi a luta armada, não foi a violência que abreviou o fim do regime militar, mas exatamente a busca de um consenso entre os políticos. E, nesse caso, seria muito bom lembrar que, além das principais lideranças oposicionistas, algumas outras que haviam sustentado politicamente o regime militar se aproximam. E, graças a isso, é possível formar a chamada Aliança Liberal, que permitiu a montagem de uma chapa com Tancredo Neves candidato à presidência, e José Sarney, egresso da Arena, egresso do PDS, enfim, um dos sustentáculos políticos do regime militar, na condição de candidato a vice-presidente. A gente, até uma coisa que eu gosto de falar, o José Sarney, que foi presidente da República, presidente do Senado, o papel dele foi muito importante nesse processo de transição democrática enquanto presidente, não é? A gente não pode esquecer de ressaltar isso. Eu ressaltaria também o papel desempenhado por um outro prócer que vem das fileiras do regime, chamado Marco Maciel, um político absolutamente íntegro e que demonstrou isso. Fernando Henrique Cardoso nunca se esquece de lembrar, como vice-presidente em 2 mandatos de Fernando Henrique. No caso específico do presidente Sarney, o que eu louvo, e eu acho isso absolutamente necessário dizer, é o respeito que ele teve pela democracia. Quer dizer, no momento de transição, que por definição histórica é um momento tenso, em que as tensões se tornam muito pronunciadas, ele manteve firme o leme:
apesar de um quadro econômico caótico, com uma inflação ascendente e indomável e com uma dívida externa chegando a um ponto de ser rigorosamente impagável. Sarney manteve esse regime democrático, o que tornou possível, em 1989, a volta das eleições diretas com uma quantidade recorde de candidatos. Dezenas. Em que todas as correntes de opinião do país praticamente lá estavam representadas e que acabou colocando no segundo turno, o que era uma novidade, acabou colocando no segundo turno dois candidatos não tradicionais, digamos assim. Em disputa presidencial eram absolutamente novatos. Fernando Collor, por um partido criado por conveniência, e Luiz Inácio Lula da Silva pelo recém-criado Partido dos Trabalhadores. E aí começa uma nova história do Brasil. É a história que a gente continua contando até hoje. E por falar no contando até hoje, eu não posso deixar de perguntar. A gente vai completar no ano que vem 40 anos dessa nova fase democrática pós-regime autoritário. E ano passado, no dia 8 de janeiro, a gente teve ali o vislumbre de uma tentativa de ruptura com os movimentos, com os atos antidemocráticos. Na sua visão, a gente está falando dos 40 anos das diretas já, que trazem esse legado de democracia. A nossa democracia está em risco? Eu acho que não. Quer dizer, há, claro, de forma latente, setores da sociedade em número muito maior do que o desejável, que não suportam a democracia, apesar da retórica das liberdades, etc. e tal. Mas esse é um fenômeno mundial. Se você observar bem, na Europa, os movimentos iliberais, como se diz hoje, e que eu prefiro chamar de antidemocráticos, autoritários, cresceu muito, né? As últimas eleições em Portugal mostrou isso, com a votação que o Chega, que é um partido de extrema-direita, obteve. Aqui na América Latina, isso está patente. Nós tivemos a eleição de Jair Bolsonaro, tivemos recentemente a eleição do presidente da Argentina, Javier Milei. O Milei. E agora, ontem, tivemos uma eleição na América Central em que a direita chega ao poder. Isso sem falar de Donald Trump nos Estados Unidos e todo o estrago que ele promoveu e ainda promove em relação à democracia. Eu chamei atenção para isso, Hermes, porque é um fenômeno que extrapola em muito o Brasil. Você falou do 8 de janeiro do ano passado. Eu não tenho dúvida alguma que ali houve o coroamento de 4 anos de pregação golpista por parte de quem estava à frente do governo federal, do Palácio do Planalto. Foi uma tentativa séria, extremamente violenta, que vandalizou os grandes símbolos da República, que são as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas o Brasil respondeu a tempo. Houve uma resposta, eu começo por dizer de uma que me chamou muita atenção, da Polícia do Senado, que não arredou o pé e que teve coragem de enfrentar aqueles vândalos. Mas, sobretudo, eu chamaria atenção para o papel que o Supremo Tribunal Federal exerceu naquele momento como guardião da Constituição, o que vale dizer, o defensor do regime democrático e de direito. O Congresso Nacional teve também uma participação muito digna de repúdio a esse tipo de manifestação. Em síntese, eu acho que as instituições democráticas que vão ser consagradas pela Constituição de 1988, que a despeito da sua extrema prolixidade, a despeito de alguns pontos altamente questionáveis que ela apresenta, tem algo que supera tudo isso, que é a defesa intransigente da cidadania, e é bom falar isso neste programa que nós estamos fazendo, e que se traduz, sobretudo, pelo artigo 5º da Constituição.
que é um artigo que não pode ser modificado nem por proposta de emenda constitucional. É uma cláusula pétrea. É uma cláusula pétrea. Então, eu acho que aos trancos e barrancos, nós estamos consolidando a democracia entre nós. É um exercício difícil? Claro que é. Basta lembrar que de 89 para cá, nós tivemos 2 processos de impeachments presidenciais que culminaram com o afastamento de 2 presidentes da República eleitos pelo voto direto. E o país amanheceu do mesmo jeito, numa normalidade absoluta, ou como diz o Eclesiastes, o sol veio substituir a lua, nada de tensão pronunciada, nada de crise muito aguda. Crise nós começamos a ter a partir das eleições de Jair Bolsonaro, porque ele vai representar uma tentativa de anular as conquistas democráticas, fazendo uso de uma retórica que é comum à direita e à extrema-direita no mundo inteiro hoje, a partir de Donald Trump nos Estados Unidos, vai tentar solapar a democracia por dentro dela. Isso é que é mais perigoso. Não se fala mais de golpe de Estado no sentido clássico, de canhões nas ruas, de soldados marchando. Não, não, não. A democracia é solapada por dentro. Como um cavalo de Troia. Exatamente, seja pelo discurso que vai sendo insistentemente veiculado para a sociedade, seja por meio de atitudes tomadas. Eu digo, por exemplo, a nova legislação sobre armas, que praticamente empurra a sociedade brasileira para se armar. Ora, quem faz isso está querendo o quê? Não é? Então, são coisas muito sérias, mas o Brasil sobreviveu a isso. Mas o perigo é latente. Era isso que eu ia perguntar. Até porque, na última eleição, a derrota do então presidente foi por uma margem muito reduzida, muito pequena. Significa dizer que o país está dividido. Existem aqueles que estão definitivamente comprometidos com a democracia e aqueles que têm uma visão completamente inadequada, eu posso usar essa palavra, do que seja democracia, do que seja Estado democrático, ou como eles gostam muito de repetir, do que seja liberdade ou liberdade de expressão. Até porque, pode falar, professor. Esse perigo está aí, ele é latente, conforme eu disse, mas eu acredito na força das instituições. Professor, na sua visão, é possível um regime que não é democracia para garantir justiça social? De verdade, a gente tem algum outro caminho? Não, não existe nenhum outro caminho, porque justiça social sem prática democrática, sem prática de liberdade, é uma falácia. Você imagina, o Estado nazista de Adolf Hitler melhorou consideravelmente as condições de vida da população alemã. Em termos econômicos, o país se transformou numa das 3 maiores potências do mundo. Eu pergunto... Mas a que preço? Vale a pena pagar esse preço, amordaçando toda a sociedade, perseguindo, prendendo, torturando? Não, não vale. Então eu acho que nós temos que perseverar na busca de uma justiça social, até porque a iniquidade da desigualdade do Brasil é absurda, dentro da democracia, dentro dos canais clássicos de um regime participativo. E aí, Hermes, eu chamo a atenção para o seguinte aspecto. A democracia representativa vai acabar? Nunca. Eu acho que não. Eu acho que ela é fundamental. Nós, sociedade, elegendo os nossos representantes. Mas, ao mesmo tempo, a democracia tem que conhecer uma outra vertente, que nós chamamos de participativa. Ou seja, a sociedade procurando meios, instrumentos, e eles já existem. A própria Constituição de 88 consagrou isso, para poder participar. Aqui mesmo no Senado, existe mecanismo de participação popular na proposta de legislação, na proposta legislativa. E isso tem acontecido. O número de cidadãos brasileiros que procuram encontrar
assinaturas em quantidade exigida para apresentar determinadas propostas tenha crescido. Isso me parece muito bom. Professor, vou agradecer. Infelizmente, a vontade é passar-se 3 horas conversando com o senhor e aprendendo. Muito obrigado pela entrevista, professor Antônio Barbosa. Eu é que agradeço a oportunidade, só peço desculpa, porque às vezes eu me entusiasmo, né? Às vezes eu me lembro de 49 anos de sala de aula e falo mais do que precisava. É bom que eu aprendo muito mais e nunca fala demais. Pelo contrário. Obrigado mais uma vez. Ok. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV e também em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo Cidadania.